As nossas Bíblias em Mateus 18, a partir do verso 1. Mateus 18, verso 1. Nós vamos ler alguns versículos até o verso 9. Amém? Mateus 18, verso 1. Vamos colocar em pé em reverência a palavra do Senhor. Vamos ler. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas se alguém fizer cair no pecado um destes pequeninos, que crê em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele que por meio de quem elas acontecem. Se a sua mão ou o seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo tendo as duas mãos ou os dois pés ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho fizer tropeçar, arranque-o e jogue fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que tendo os dois olhos ser lançado no fogo do inferno. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos agradecer por esse momento aqui, Pai, de leitura da Tua Palavra e tudo aquilo que o Senhor já falou nesse culto desta noite, Pai. Queremos lhe agradecer pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade de louvar o Teu nome, pela oportunidade, Senhor, de cantar louvores e também agora, Senhor, de receber a Tua Palavra, Pai. Que haja liberdade do Teu Espírito Santo para falar a partir desse altar até os corações dos Seus filhos que estão aqui essa noite, Pai. Que haja também, Senhor, em nome de Jesus Cristo, uma liberdade do Teu Espírito agir para curar, para libertar e para restaurar, para realimentar a fé, para, Senhor, edificar, para exortar, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa fazer aquilo que lhe apraz nessa noite. E nós queremos também repreender todo o espírito devorador da palavra. E que tudo aquilo, Senhor, que esteja intentando contra o Seu Espírito neste lugar, que seja rejeitado e que saia em nome de Jesus Cristo. Nós queremos declarar a vitória sobre o Seu povo essa noite, desde já, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Podemos assentar. Bom, meus irmãos, nós temos falado aqui na igreja sobre o reino dos céus, né? E hoje eu vou fazer uma outra ministração com os irmãos, um outro pensamento que veio em meu coração em relação a esta questão escrita aqui em Mateus 18, que você encontra também em Marcos e também em Lucas, mas especificamente aquilo que Jesus falando em relação ao maior no reino dos céus. E como nós já temos falado aqui na igreja, tudo aquilo que é lógico para nós é totalmente o oposto no reino dos céus. Ou seja, os princípios divinos que estão no reino dos céus, que somos nós os seus representantes aqui na terra, os princípios divinos, eles não têm em absoluto nada a ver com a nossa forma de pensar e de raciocinar sobre as coisas. Por isso que nós temos que, de uma forma muito inteligente, eu digo assim, começar a pensar de uma forma diferente, começar a dar valor para aquilo que tem valor e tirar o valor daquilo que não tem valor. Porque do ponto de vista humano, queridos, nós invertemos os valores das situações e os valores da vida, né? Eu falei aqui para os irmãos em relação a este evento das mulheres, foi só um exemplo banal e corriqueiro que muitas vezes a gente não se atém, de repente buscar algo eterno e de buscar algo que é terreno. É lógico que as situações que eu tenho na minha vida, eu devo fazer, por exemplo, o que eu disse para os irmãos em relação a se cuidar, isso é importante, mas desde que não tenha algo mais importante para fazer. Então você deve se cuidar? Deve. Você deve se manter apresentável? Sim, lógico. Mas desde que isto não coincida com alguma coisa que é eterno. E se coincidir, qual que será a sua escolha? Vou fazer aquilo que vai valer para a minha eternidade. E o que vai valer para a minha situação terrena, eu troco o dia, faço outra hora. Ou seja, nós temos que ser maleáveis nas coisas terrenas quando há uma coisa mais importante.
Estou dizendo nesse evento das mulheres, mas pode ser a sua própria família. Pode ser, de repente, um cuidado que você tem que ter com o seu filho, com a sua filha. Pode ser um cuidado que você tem que ter com a sua esposa, com o seu marido. São situações mais importantes que muitas situações que nós acabamos colocando na nossa agenda que não tem absolutamente nenhum valor. Nesse quesito, queridos, o reino dos céus nos ensina a ponderar e a enumerar aquilo que nós fazemos na nossa vida. Enumerar a nossa agenda. O que é de fato prioridade número 1 e o que é prioridade 10. E aí eu vou reagendar o meu tempo e vou colocar a minha agenda diária de acordo com as prioridades do reino dos céus. Porque isso vai me trazer estabilidade como pessoa. Vai me trazer conforto espiritual que, como consequência, vai me trazer paz para que eu possa fazer, de repente, as coisas que são importantes para mim como pessoa. Como um ser humano que vive na terra. Nós ainda não fomos arrebatados. E por isso que nós precisamos estar no mundo. Mas o que nós temos que considerar, e isso é um dos princípios do reino dos céus, são as prioridades eternas. São as agendas que eu tenho com o meu Pai. São os encontros que eu tenho com Deus. Isso eu não posso negociar. Isso eu não devo negociar. Eu posso negociar outras coisas? Posso e devo negociar. Mas encontros que são marcados com Deus, queridos, eu não posso negociar. Eu não tenho como trocar, porque se eu troco, eu não estou pensando de acordo com o reino dos céus. Eu estou pensando de acordo com o meu próprio umbigo. Ou seja, isso é importante para mim agora. Eu não vou trocar isso por Deus. Então, eu continuo olhando para a minha vida como se eu fosse o centro das atenções, e não Deus. E aí, queridos, Deus mede e avalia aonde está o meu coração. Porque para onde eu aponto, ali está o meu coração. Para onde eu direciono a minha prioridade, ali está o meu coração. Então, queridos, são situações que a gente tem que começar a pensar na nossa vida. Olhar a nossa agenda, de fato, e verificar se realmente essa agenda está de acordo com o reino dos céus. Será que as primeiras prioridades que eu tenho realmente são para Deus? E depois que eu tenho as prioridades de Deus, com certeza Ele vai nos dar, presta atenção no que eu vou falar, com certeza Ele nos vai dar tempo e condições da gente fazer todo o resto, que a gente não tem mais como prioridade. É assim que Deus trabalha. Ele não vai tirar o prazer e o desejo que você tem, de repente, que você tem alguma atividade. Isso é totalmente importante, e a nossa igreja não coíbe isso. Mas quando nós colocamos as prioridades de Deus acima das demais, Ele nos dá condições e tempo para fazer o resto, quando não é mais importante para a gente. E aí a gente consegue fazer realmente não interferindo nas coisas de Deus. Então, pensando no reino dos céus, Jesus dá mais uma dica em relação ao reino dos céus, que diz assim: quem é o maior no reino dos céus? Jesus foi indagado, né? Perguntaram, os seus discípulos perguntaram para ele: quem é o maior? Do ponto de vista humano, queridos, antes de a gente entrar no texto bíblico aqui, qual é o maior? Aquele que aparentemente pode mais, não é assim? Aquele que de repente tem um poder persuasivo maior, de repente aquele que fala bem, por exemplo, no caso dos políticos, aquele que é carismático, ele é uma pessoa que atrai influências, é uma pessoa que atrai olhares, este é maior na nossa sociedade, do ponto de vista humano. Aquele que tem um poderio econômico maior, ele tem uma influência maior, ele é maior na nossa sociedade. Aquele que culturalmente ou intelectualmente é mais desenvolvido, ele é maior, ele tem um melhor emprego, ele tem pensamentos que são mais coerentes com o reino humano, então são pessoas que acabam tendo mais valor. Ou seja, hoje a nossa sociedade, como é uma sociedade consumista, vale aquele que tem, não é? Aquele que tem, vale, este é maior. Este realmente tem um destaque na nossa sociedade. Agora, do ponto de vista de Deus, queridos, é totalmente o oposto. E a gente vai aprender aqui. Para Deus, o maior não é o maior para os homens. Pelo contrário. Porque nós estamos falando de um reino que é espiritual. Não é um reino humano.
Não é a maneira que o homem mede o valor do seu semelhante. Por isso que nós temos que começar a ser inteligentes, usando a palavra de Deus e o Espírito Santo, para poder realmente checar isso na nossa própria vida, né? Quais são as minhas prioridades? Porque, queridos, é natural, se eu não fizer nada, eu vou para o caminho do maior do mundo. Eu coloco as minhas prioridades da minha vida de acordo com o que as pessoas colocam, de acordo com o reino natural. Mas para eu sair deste pensamento, eu tenho que fazer força. Existe um outro trecho na Bíblia que diz que o reino dos céus ele é conquistado à força. O que Jesus quis dizer com isso? Eu não posso me acomodar da maneira que o mundo vai me tratando e me lidando e trazendo as coisas para mim. Eu tenho que me revoltar, ou seja, eu tenho que lutar contra essa situação para que o mundo não me engula e não faça de mim alguém igual a eles. Por isso que o reino dos céus ele é conquistado à força, porque eu tenho que lutar contra essas coisas. E se eu não tiver esforço de realmente pensar, né, e refletir sobre essas situações, eu naturalmente, se eu não fizer nada, eu naturalmente vou ser levado para este caminho. O caminho da porta larga, que o nosso irmão Ailton falou ontem lá na vigília. Larga, por que a porta é larga? Quando Jesus fala que existem duas portas, a porta larga, que é o caminho que leva à perdição, e a porta estreita, que leva à vida eterna. É larga porque eu não preciso fazer esforço para entrar por ela. Eu entro naturalmente. Eu entro sem fazer força. Agora, para entrar para a porta estreita, eu preciso me esforçar. Para entrar no reino dos céus, eu tenho que fazer força. Ou seja, ele é ganho à força. Então, queridos, nós precisamos começar a pensar sobre realmente as nossas prioridades. E colocar a prioridade número 1, as coisas que Deus tem colocado para a nossa vida. As coisas que Deus tem mostrado, que são realmente importantes e que são eternas. São momentos que estarão marcados lá na eternidade. Os irmãos estão aqui, esse encontro de hoje é dia 25 de maio de 2014, este encontro está marcado lá na eternidade. Está no nosso livrinho lá, né, no livro de Deus, que é o chamado livro da vida, onde ele tem o nosso nome escrito, e ali tem o relatório, como se fosse um relatório daquilo que nós estamos fazendo. Então, hoje, vocês colocaram como prioridade estar na casa do Senhor. O que eu quero dizer para os irmãos é que só isto não basta. Nós precisamos nos esforçar, ganhar o reino de Deus à força, ou seja, fazer mais do que nós estamos fazendo. Inclusive isso serve para mim. Lógico, não é só para os irmãos, essa palavra também é para a minha pessoa. Pelo contrário, começa em mim, depois é para os irmãos. É assim que o Espírito Santo fala. Ele fala primeiro com quem está falando, que sou eu, e depois com os irmãos. Então, queridos, nós não podemos deixar o comodismo da vida acabar nos empurrando e nos deixando acomodados nas coisas que nós fazemos. Então, quem é o maior no reino dos céus? Não é o que o ser humano acha que é o maior. Pelo contrário, o que Jesus diz aqui? Jesus chamou uma criança, no verso 2 ele diz, e colocou-a no meio deles. Veja uma coisa interessante aqui, queridos, que eu queria comentar, não está no contexto da pregação, mas o método que Jesus usava para falar de coisas espirituais, veja, aqui a gente aprende uma outra coisa muito importante. Nessas entrelinhas tem muito segredo de Deus que a gente tem que se ater. O método que Jesus usava para falar de coisas que não são materiais era usar situações corriqueiras do dia a dia. Então ele usava muita figura de linguagem e muita parábola, como diz, ou seja, ele usava uma situação corriqueira do homem da época para poder trazer um princípio espiritual. Era a forma que ele encontrou para ensinar aquelas pessoas. Ou seja, quando eu ilustro algo, isso é aprendido de uma forma muito mais eficiente. Então, a ilustração que Jesus usa nas suas parábolas, e muitas vezes o exemplo, ele olhava para uma figueira, e a partir daquela figueira ele conseguia extrair um ensinamento. Ele olha para uma criança, como nesse caso, traz uma criança, e a partir de uma criança ele consegue ensinar situações que são eternas. E a gente deve aprender isso também quando nós formos usar a nossa vida para poder falar de Deus para as pessoas, que também é inspiração divina. Nós devemos ficar atentos a esses detalhes. Vamos voltando aqui. Então ele chama uma criança e coloca no meio deles. E aí ele fala no 3.
eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Ele responde a pergunta dizendo: olha, se vocês não se tornarem como uma criança, mostrando ali uma criança, vocês não entrarão no reino dos céus. Agora, o que a gente aprende aqui com relação a uma criança? O que uma criança tem que um adulto não tem? Pureza é a palavra. Maldade tem, mas tem pureza no sentido de não esconder a sua maldade. Uma criança tem maldade? Tem, porque ela já nasce pecadora. Nós somos maus, os nossos filhos são maus. Maus no sentido de cometer pecado, de cometer injustiça, de cometer mentira, por exemplo. Né? Ninguém ensina uma criança a não mentir. Desculpa. Ninguém ensina uma criança a mentir. Ela nasce sabendo fazer isso, porque nós somos mentirosos por natureza. Isso é um fruto do pecado que habita em nós. Agora, o que uma criança tem é a autenticidade ou, entre outras palavras que os irmãos falaram, a pureza. A pureza no sentido de externar o que tem no seu coração sem nenhum tipo de máscara. E nós, adultos, por causa da própria educação dos nossos pais, né, porque o que é uma criança bem educada? É uma criança que quer dar piti, mas não dá. O que é um adulto bem educado? É um adulto que está louco para dar um piti, mas não dá, porque eu estou na igreja, ou eu estou no meu trabalho, eu não posso dar piti aqui. Imagina, eu tenho 46 anos, vou dar piti? Fica feio, não fica? Mas muitas vezes, queridos, lá dentro a gente quer fazer birra, como a Silvana falou. A gente quer emburrar, né? A gente quer fazer situações que são de criança, que são nossas também. Só que nós, por causa da sociedade, por causa da educação dos pais, por causa da vivência, a gente vai, isso tem uma palavra em psicanálise, a gente vai sublimando isso, a gente vai deixando isso, está lá dentro, mas eu não posso deixar exteriorizar. Eu não posso deixar isso sair para fora, porque não condiz mais com a minha idade, com a minha posição, com o lugar que eu estou. Então, eu me reprimo e não faço aquilo que de fato eu gostaria de fazer. Qual que é a diferença de uma criança para o adulto? É que a criança não tem esse tipo de resistência em relação à sua índole. Se ela está afim de deitar no chão e espernear, ela vai fazer. Não vai? Ou vocês nunca tiveram problema com seus filhos em supermercado ou em loja, quando eram pequenos? Qual o pai que tem a coragem de levantar a mão e falar: meu filho nunca deu piti em loja? Sua irmã Noemi? Nunca deu piti? Deu piti. Não existe nenhum pai, nenhuma mãe que possa levantar aqui: meu filho ou minha filha nunca deu piti em loja de brinquedo para querer um brinquedo. Ou alguém se aventura a levantar a mão? O Emílio? Não? Parabéns, Emílio. Também não deu? Então, parabéns a Cláudia também. Então, assim, queridos, também nunca deu. Então, queridos, veja, são exceções, porque a regra é as crianças darem piti, não é? As crianças externarem aquilo que está no seu coração. Agora eu vou fazer uma outra para vocês que levantaram a mão. E qual criança que nunca mentiu para vocês? Algum pai ou mãe tem coragem de levantar a mão? Até agora nada. Porque se essa criança nunca mentiu, é porque de fato ela é igual a Jesus Cristo. E não existe ser humano que não tem a índole má. Né? Eu usei um exemplo aqui de de repente, fazer birra em loja de brinquedo. Mas toda criança, ela tem o princípio da desobediência dentro dela. Qual pai e mãe que pediu para o filho tomar banho e ele foi e nunca reclamou? Quem levanta a mão aí? Alguém tem? Você pode ter passado num teste, mas no outro você não passa. Entendeu, Emílio? Entendeu, Cláudia? Os filhos passam num, mas não passam no outro. Por quê, queridos? Porque aí depende da índole de cada criança, né? Depende daquilo que cada criança tem no seu coração. Agora, todos nós, de uma forma geral, temos esta situação particular, que é o quê? É o pecado. Então, quando Cristo fala
que nós devemos ser igual a uma criança, é porque, queridos, quando nós chegamos na presença de Deus, nós não podemos dizer assim: eu nunca menti, eu nunca fiz birra, eu nunca desobedeci. E nós adultos fazemos isso, porque nós estamos nos enganando e tentando enganar Deus. Então, quando Jesus Cristo fala que nós temos que ser igual a uma criança, é que uma criança, queridos, ela faz aquilo que está dentro do coração dela, e ela mostra, né? Ela mostra aquilo que ela faz, e nós adultos não mostramos. Nós adultos queremos mostrar uma falsa ideia de bom moço e boa moça, honesto, né? Bom marido, boa mulher, nunca menti, imagina, eu nunca dei prejuízo para ninguém. Eu absolutamente nunca fiz nada, mas lá no seu coração, de repente você odeia uma pessoa a ponto de não conseguir conviver com ela. Ou seja, em algum ponto você não passa no teste. Vou dizer mais, em muitos pontos nós não passamos no teste. Por isso que a lei dos judeus não foi suficiente para salvar os judeus. Porque quando você desobedece um mandamento, mesmo que você cumpra 99%, você desobedeceu a lei. A sua criança pode não dar piti numa loja de brinquedo, mas de repente ela mente. Ou ela pode não mentir, mas ela desobedece. Então, se ela falha em um quesito, ela entra no padrão dos pecadores, que somos nós. Eu estou falando da criança porque fica mais fácil os irmãos entenderem. Então, quando Jesus fala que o maior no reino dos céus tem que ser igual a uma criança, ele diz o seguinte: olha, vocês como adultos, vocês não podem chegar na minha presença com uma falsa impressão que vocês vão me enganar. E agora eu volto a perguntar para vocês pais aí: quais dos nossos filhos conseguem nos enganar? Seu filho consegue te enganar? Sim ou não? Não consegue. Não consegue porque o pai e a mãe tem alguma coisa aí. Nós não conseguimos enganar a Deus, assim como os nossos filhos não conseguem nos enganar. Nós sabemos. É lógico que eu estou dizendo filhos assim, né? Depois que fica adulto, né, Manoemi? Aí a situação é diferente. Mas filhos que nós convivemos, está em casa conosco, a gente está com eles o dia inteiro, né? Até a idade aí de 18, 20 anos, né? Hoje em dia os filhos saem mais tarde de casa, mas não importa. Quando eles convivem com os pais, a gente pesca na hora quando há alguma coisa errada. Pode ser que a gente até não saiba o que é, mas a gente fica com a pulga atrás da orelha. Não é assim, pais? E com Deus é a mesma coisa. E quando a gente chega na presença de Deus, a gente acha que a gente vai enganar Deus. E os nossos filhos acham que eles enganam a gente. Não acham, filhos? Vocês enganam seus pais? Ledo engana também, achava que eu enganava meu pai, mas não engano. Sabe? Porque a relação nossa é a mesma em relação a Deus. Ou seja, quando Deus olha para nós, Ele vê filhos mimados, Ele vê filhos que querem mostrar uma falsa impressão do que não tem, e Ele vê filhos que não têm a humildade de falar assim: não, eu sou dessa forma. Eu sou mentiroso, sim. Eu sou um desobediente, sim. Eu sou pessoa que dá trabalho, falando para Deus, né? Eu sou pessoa que dá trabalho para o Senhor, sim. Eu quero enganar o Senhor, sim, mas eu não consigo. E o que Jesus Cristo espera de nós como crianças? Deus, me perdoa. É o arrependimento. Porque quando eu entendo, queridos, que eu sou falho, é o ponto fundamental para eu me arrepender. Enquanto eu achar que eu estou certo, eu não consigo me arrepender. Enquanto eu estiver com a razão, não há arrependimento. Enquanto você achar que você está com a razão, você jamais vai se arrepender. Porque a razão impede da gente se arrepender. Então, enquanto nós não conseguimos nos ver desta forma, nós não conseguimos nos arrepender. Nós não conseguimos ser perdoados por Deus. Porque nós achamos que não tem nada de errado comigo. Por que eu preciso da salvação? As pessoas aí fora falam: não estou fazendo nada de errado. Do ponto de vista humano, realmente não está. Mas quando ele tem consciência do pecado, que é dado pelo Espírito Santo, e aí tem que haver um contato dessa pessoa com o Espírito Santo, aí o Espírito Santo começa a mostrar, falando: nossa, eu sou isso aí.
E aí você começa a ter um espelho dado pelo Espírito Santo, e você começa a olhar a sua vida. Se você não tem esse espelho, fica esperto, viu, querido? Que provavelmente você não tem o Espírito Santo ainda, ok? Se você não consegue se olhar nesse espelho dado por Deus, você precisa se converter. É o que Jesus está falando aqui. Porque quando o Espírito Santo coloca esse espelho na nossa frente, a gente se vê ali, a gente se vê tão miserável, tão falho, tão pecador, que a gente faz igual aquela mulher, que a gente faz igual aquele publicano que foi dar a sua oferta no altar. Ele não tinha nem coragem de olhar para o altar, de tanto era esse espelho mostrando a crueldade da sua natureza. O quanto ele era pecador. E ele pediu o que para Deus naquele momento? Pai, tem misericórdia de mim, pobre pecador. Isso é o que Deus espera de nós. Agora, a gente só chega nesse nível quando a gente realmente nos enxergamos, né? Então, a relação é entre eu e Deus. O espelho está em mim, não está... Eu não posso olhar você, porque se eu olhar você, eu não consigo me enxergar. Por isso que a Bíblia também fala que nós não devemos julgar o próximo, porque quando eu julgo o semelhante, eu não deixo esse espelho mostrar quem eu sou. Enquanto eu estiver olhando a vida do outro, esse espelho não mostra quem eu sou, porque eu não consigo me enxergar. Eu estou preocupado com o outro, como é que eu vou me enxergar? Por isso que nós devemos olhar para a nossa vida. Não se preocupe com o outro não, salvação é do outro, não é sua. Tem um pastor que falou assim, olha, eu tenho que tomar cuidado para eu não ir para o inferno, e eu vou ficar olhando a vida do outro. Eu tenho que me acertar para eu realmente entrar no reino dos céus, entrar pela porta estreita. Então eu não tenho tempo para ficar olhando para a vida do outro. Porque quando a gente tem essa consciência, queridos, a gente vai ver que a gente tem tanta coisa para ser consertada por Deus, que a gente não vai ter tempo de ficar olhando o que o outro faz ou deixa de fazer. E aí o foco vai ser o quê? A minha vida, né? E o Espírito Santo vai me mostrar isso. Então, voltando aqui. Chamando uma criança, colocou no meio deles e disse, eu lhes asseguro, eu estou lendo o 2 novamente, o 3. E se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem se faz humilde. O que é humildade? É você reconhecer que você é um pobre pecador. Não tem a musiquinha? Eu era pobre pecador, andava sem Jesus. Não tem, Ieda? O resto eu não sei. Não tinha esperança, e não sei mais alguma coisa. É isso. Então, quando a gente não tiver essa consciência de pobre pecador, a gente não é como criança. A gente é um adulto mascarado. Um adulto que chega para Deus, batendo no peito e fala, olha, comigo eu sou diferente. Né? Enquanto você se achar diferente, queridos, você está na porta larga. Porque todos nós somos farinha do mesmo saco. Pecadores, que precisamos da misericórdia de Deus. Nenhum de nós se salva. Porque se alguém se salvasse, nós seríamos o exemplo. Jesus Cristo não precisava ter vindo. Os irmãos estão entendendo isso? Isso tira de nós qualquer tipo de conceito ou de atitude boa, né? Tá, eu tenho atitude boa. Fala com a voz cheia ainda, né? Impostada. Nenhum de nós pode chegar na presença... Eu posso chegar na presença dos irmãos e falar isso, os irmãos acreditarem. Mas na presença do meu Pai, não tem condições. Meu Pai sabe o que se passa no meu coração. E não há nada agradável para Deus no meu coração, a não ser o Espírito Santo dele. A única coisa que agrada a Deus na minha vida é porque eu recebi Jesus Cristo. E o Espírito Santo habita em mim. O que me faz ter relação com Ele. De resto, vai tudo para o cemitério. Não salva nada. Nenhuma das minhas obras, das minhas ações, da minha atitude é levada em consideração a Deus. Por isso que a Bíblia fala que as nossas obras, né, os nossos conceitos, são como trapo de imundícia. Ou seja, resto de menstruação guardada num tecido, por exemplo. Serve para nada. Lixo. Não tem valor nenhum. Por isso que a gente tem que mudar os nossos conceitos, né? E ser o maior no reino dos céus é ser uma pessoa que tenha, como os irmãos falaram, a sinceridade, vou usar melhor essa palavra do que a pureza,
né, a sinceridade de se mostrar para Deus que realmente você é uma pessoa que necessita da misericórdia de Deus. E que sem ela você não chega a lugar nenhum. Amém? O verso 5 agora diz o seguinte: quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Então, queridos, agora quando Jesus Cristo fala, isso é colocado muito, isso tem um duplo sentido. Eu não vou entrar no sentido das crianças serem salvas, porque, enfim, não é o nosso propósito aqui hoje. Mas o que eu quero dizer nesse trecho é que a criança aqui, quando ela é recebida, ou seja, quando nós recebemos uma pessoa que tem humildade, como uma criança, de receber Jesus Cristo, de dizer, eu preciso de Deus, eu sou uma pessoa doente, eu sou uma pessoa miserável, eu sou uma pessoa que não tem nada que agrade a Deus. Pelo contrário, se eu não fizer nada, eu estou longe de Deus, eu vou morrer sem salvação. Quando a gente recebe uma criança, uma pessoa que se faz assim, nós recebemos a Deus. Então, quando as pessoas chegam para nós, queridos, sedentos, com o coração, a gente chama isso de coração aberto, com o coração aberto, querendo de fato entregar a sua vida a Deus, sendo sincera consigo mesmo, falando, eu preciso de Deus, não há nada na minha vida que seja bom, a minha vida está de cabeça para baixo, e eu preciso do Senhor, ou seja, eu estou recebendo uma criança, eu recebo a Deus, eu recebo, como está falando aqui, quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. É um outro sentido que tem esse trecho aqui. Mas se alguém fizer cair no pecado um desses pequeninos que crê em mim, melhor que seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Queridos, veja, esses pequeninos que creem nele, são pessoas, são adultos que chegam com o seu coração aberto e prontos para receber o perdão de Deus. E quando essa pessoa chega a nós, essa criança, que é um adulto, lógico, eu estou usando outro sentido aqui desse texto, essa pessoa chega a nós, nós temos que dar todo o apoio e amparo para que essa pessoa prossiga no conhecimento de Deus. E eu não posso ser para ela alguém que vai ser uma pedra de tropeço. Ou seja, ao invés de ajudar esta criança a conhecer Deus, eu sou uma pessoa que, além de não ajudar, vou atrapalhar esta criança de conhecer a Deus. Ou seja, ao invés de eu dar bom testemunho para esta pessoa que está chegando no Evangelho, eu dou um mau testemunho. Ao invés de eu aproximar esta pessoa de Deus e mostrar para ela quais são os verdadeiros valores do reino de Deus, eu mostro para ela que os valores da sociedade não são tão ruins assim. Que a gente pode conviver lá e cá. A gente pode dançar conforme a música. A gente pode negociar alguns valores do reino de Deus e das coisas do mundo. Ou seja, esta pessoa está sendo pedra de tropeço, ou está dificultando esta criança de realmente se entregar ao Senhor. É o que está dizendo aqui, né? E aí diz o 7, ai do mundo, por causa das coisas que fazem cair no pecado. Ou seja, as coisas que fazem cair no pecado, queridos, estão aí. Está para todo mundo, está para mim, está para você. A vitrine está exposta para qualquer um pegar o que achar melhor. Isso nós não conseguimos tirar da nossa vida, porque a nossa fé, ela é provada por essas coisas. O nosso coração, como eu falei no começo, ele é provado pelas vitrines que eu acabo pegando para a minha vida, que o mundo me oferece. Eu posso pegar? Posso, desde que isso não inverta as prioridades que eu tenho, que são mais importantes. E aí vai mostrar onde está o meu coração. E aí Jesus Cristo continua no 7 dizendo, é inevitável que tais coisas aconteçam. Ou seja, Jesus Cristo, e nós não podemos ficar livres dessas vitrines.